Há um fenômeno no campo da astronomia que intriga e confunde cientistas há anos. Escondido atrás do véu brilhante da Via Láctea, em uma região do espaço que chamamos de zona de evitação, existe uma anomalia gravitacional, tão vasta, tão poderosa, que puxa o próprio tecido do universo. Isso é o Grande Atrator. Embora invisível aos nossos telescópios, sua influência gravitacional é tão intensa que afeta o movimento de galáxias a centenas de milhões de anos-luz de distância, incluindo a nossa própria Via Láctea. Mas o que exatamente é o Grande Atrator? Seria um buraco negro supermassivo? Um aglomerado colossal de galáxias extremamente densas? Ou algo completamente diferente? E mais importante, o que a sua existência significa para nós, para nossa galáxia e para o futuro do universo? Neste vídeo, vamos explorar essas questões, mergulhando no impacto do Grande Atrator sobre a nossa galáxia e nos desafios que os cientistas enfrentam. Também vamos viajar até a recentemente descoberta Parede do Polo Sul, um vasto aglomerado de galáxias que se estende por pelo menos 700 milhões de anos-luz no espaço, e sua intrigante conexão com o Grande Atrator. Então, será que um dia seremos consumidos por essa anomalia? Ou ela ainda desempenha outro papel no grande plano do universo? Vamos descobrir. Cerca de 4 décadas atrás, astrônomos usaram o telescópio Parkes para atravessar a poeira da Via Láctea. Imagine isso! A Via Láctea se move a cerca de 20.500 vezes a velocidade de cruzeiro de um avião, 55 vezes a velocidade de escape da Terra e até o dobro da velocidade de escape da própria galáxia. Mas de onde vem esse movimento? Aqui começa o mistério. A teoria da nossa origem, baseada no Big Bang, diz que todos os pontos do universo deveriam se afastar uns dos outros, de forma uniforme. Galáxias em lados opostos da nossa posição deveriam se mover com velocidades semelhantes, o que não geraria um movimento líquido na Via Láctea. Mas não é isso que vemos. Um movimento líquido pode surgir da presença de aglomerados próximos, regiões onde há uma concentração massiva de matéria. A gravidade desses aglomerados pode desacelerar ou até inverter a expansão do universo em sua vizinhança. Mas, na direção para onde a Via Láctea está se movendo, não há nada óbvio o suficiente para explicar isso. Existe um excesso de galáxias na região e sinais de radiação detectados por telescópios de raios-x, mas nada que pareça grande o bastante para justificar esse comportamento. Então, o que exatamente estamos observando? O astrônomo Alan Dressler, da Carnegie Institution, adotou a primeira hipótese e deu um nome ousado para essa misteriosa concentração invisível: o Grande Atrator. Mas o mistério permanece, e apesar dos avanços, ele continua desafiando tudo o que pensamos saber sobre o universo. Novas galáxias, novos aglomerados. O Grande Atrator permanece um mistério, puxando a Via Láctea e deixando mais perguntas do que respostas. Ao longo de uma vasta região do espaço, a cerca de 220 milhões de anos-luz de distância, existe uma anomalia gravitacional conhecida como Grande Atrator, uma região localizada dentro do superaglomerado de Laniakea, com uma força gravitacional tão intensa que influencia o movimento de galáxias por centenas de milhões de anos-luz, incluindo a nossa própria Via Láctea. Mas o que exatamente é o Grande Atrator? O termo foi criado para descrever sua influência gravitacional, mas ele não é uma entidade única. É, na verdade, uma região do espaço com uma concentração muito maior de massa. E essa massa não é apenas composta por matéria visível, como estrelas e galáxias, mas também por matéria escura, uma forma invisível e misteriosa de matéria que, segundo estimativas, pode representar cerca de 85% de toda a massa do universo. Entender o Grande Atrator é como montar um quebra-cabeça cósmico. Sabemos que ele existe porque conseguimos observar seus efeitos gravitacionais, mas não conseguimos vê-lo diretamente.
Isso é porque ele está localizada na chamada zona de evitação, uma região escondida pela poeira e pelas estrelas da Via Láctea. Mesmo com essas limitações, os cientistas avançaram, utilizando diferentes técnicas de observação, raio-x, infravermelho, ondas de rádio, para atravessar a poeira e o gás da galáxia e revelar pistas sobre essa região misteriosa. De acordo com os dados mais recentes, o Grande Atrator faz parte de uma estrutura ainda maior, conhecida como o aglomerado de Norma. E isso pode ser apenas o começo. E é justamente ali que se encontra o centro do Grande Atrator. Esse aglomerado está se movendo em direção ao Grande Atrator a uma velocidade impressionante de cerca de 1.340 metros por segundo, abrangendo centenas de milhões de anos-luz. Essa região é conhecida como o Poço Gravitacional do Grande Atrator e inclui até mesmo o nosso próprio grupo local de galáxias, que também está sendo atraído a uma velocidade de aproximadamente 370 metros por segundo. Mas observar o Grande Atrator não é simples. Não basta apontar um telescópio e olhar. O principal problema é a sua localização. Ele está escondido atrás da Via Láctea, em uma região que os astrônomos chamam de zona de evitação. Uma área repleta de poeira e estrelas que bloqueia a nossa visão direta. Ainda assim, isso não impediu os cientistas, utilizando diferentes tipos de observação para atravessar o gás e a poeira da nossa própria galáxia. Um dos principais métodos é a observação da linha de 21 centímetros do hidrogênio neutro, um sinal extremamente sutil, capaz de ser detectado por receptores de rádio altamente sensíveis. Isso permite que astrônomos revelem milhares de galáxias, mesmo em regiões completamente obscurecidas. No final da década de 1990, um grupo de astrônomos começou a usar o receptor multifeixe do telescópio Parkes, um instrumento inovador localizado na Austrália. Sua alta sensibilidade e amplo campo de visão permitiram levantamentos de rádio cada vez mais detalhados do céu. Esses dados, combinados com observações no infravermelho feitas pelo telescópio espacial Hubble, permitiram confirmar a existência de quase 80% das galáxias presentes na zona de evitação. Os 20% restantes permanecem escondidos profundamente atrás da Via Láctea, fora do alcance dos telescópios ópticos e infravermelhos atuais. A zona de evitação é como uma cortina cósmica, escondendo uma parte do universo dos nossos olhos. Mas com tecnologia avançada e técnicas inovadoras, começamos a espiar além desse véu, revelando galáxias antes invisíveis. Observações em infravermelho têm sido essenciais, funcionando como uma espécie de lanterna, iluminando os cantos mais escuros do universo. E à medida que continuamos a explorar e mapear o cosmos, uma nova descoberta surge. Uma estrutura colossal conhecida como a Parede do Polo Sul. Uma gigantesca concentração de galáxias, poeira e gás que se estende por pelo menos 700 milhões de anos-luz. Tão massiva que começa a redefinir o que entendemos sobre a estrutura do universo. Assim como o Grande Atrator, permanece escondida atrás da nossa galáxia, a Via Láctea. Ela se estende da constelação de Perseus, no hemisfério norte, até a constelação de Apus, no extremo sul. Mas apesar da sua proximidade e do seu tamanho colossal, ela passou despercebida por muito tempo. A Parede do Polo Sul é uma descoberta recente, anunciada por uma equipe internacional de astrônomos liderada por Daniel Pomedi, da Universidade de Paris-Saclay, e R. Brent Tully, da Universidade do Havaí, medindo a distância de cerca de 18 mil galáxias, a até 600 milhões de anos-luz de distância. Embora não possamos ver diretamente a parede do Polo Sul, podemos observar seus efeitos gravitacionais. Em um universo em expansão, galáxias distantes se afastam de nós. Mas aqui, algo muda. Galáxias entre a Terra e a parede do Polo Sul se afastam um pouco mais rápido do que deveriam, como se estivessem sendo puxadas pela enorme concentração de matéria dessa estrutura. A parede do Polo Sul é uma parte fundamental do nosso universo local,
comparável em tamanho à Grande Muralha Sloan, mas 2 vezes mais próxima de nós. Ainda assim, permaneceu invisível por tanto tempo, simplesmente por estar escondida na região sul do céu. Ela faz parte de uma estrutura ainda maior, o superaglomerado de Laniakea, que também inclui o Grande Atrator. Todas essas estruturas estão conectadas, influenciando a expansão local do universo e o movimento das galáxias. Imagine, você está flutuando em um pequeno barco descendo um rio, sem remos. A correnteza, assim como a gravidade dessas estruturas cósmicas, guia o movimento do seu barco. Não importa o quanto você tente controlar a direção, a força da corrente é grande demais. Da mesma forma, a nossa galáxia é como um pequeno barco em um rio cósmico, guiado pela força gravitacional de estruturas massivas, como a parede do Polo Sul e o Grande Atrator, o futuro. O futuro da nossa compreensão do universo. Astrônomos da Austrália estão liderando alguns dos projetos mais inovadores. O levantamento 2MTF, iniciado por pesquisadores como Christopher Springbob, já fez avanços significativos, utilizando o Parkes Observatory. Esse estudo calcula distâncias de galáxias. O Wallaby promete expandir ainda mais esse conhecimento. Utilizando o ASKAP Telescope, esse projeto permitirá explorar o universo em rádio com uma profundidade nunca antes alcançada. Em paralelo, o Australian Astronomical Observatory está conduzindo um novo levantamento óptico, chamado Taipan. Esse projeto foca em galáxias elípticas, permitindo observar regiões ainda mais distantes do cosmos. À medida que a pesquisa avança, nossa compreensão do universo começa a ser desafiada. Teóricos já questionam se a métrica do espaço-tempo que usamos hoje é realmente suficiente para descrever o universo. Há até discussões sobre possíveis ajustes na teoria da relatividade geral em escalas cósmicas. E quando olhamos para o universo, uma pergunta é inevitável: qual é o futuro de tudo isso? O que a expansão acelerada do universo, causada pela energia escura, significa para nós, para a Via Láctea, para o Grande Atrator e para as incontáveis galáxias espalhadas pelo cosmos? O universo não é estático, ele está se expandindo, e essa expansão está se acelerando, impulsionada por uma força misteriosa, conhecida como energia escura, uma força tão poderosa que pode definir o destino final de tudo o que existe, esticando o próprio tecido do espaço-tempo, fazendo com que as galáxias se afastem umas das outras. Apesar da expansão do universo, o Grande Atrator continua exercendo influência gravitacional sobre as galáxias ao seu redor, incluindo a nossa própria Via Láctea. Então voltamos à pergunta central: o Grande Atrator vai nos engolir? A resposta é não. Apesar da sua enorme força gravitacional, o Grande Atrator não é um monstro cósmico pronto para nos devorar. À medida que o universo continua se expandindo, sua influência gravitacional vai enfraquecendo. O futuro do universo é um vasto oceano cósmico em expansão, onde galáxias são como ilhas, derivando lentamente cada vez mais distantes umas das outras. O Grande Atrator, que hoje atua como uma âncora gravitacional, um dia perderá sua influência sobre as galáxias ao seu redor.